Bom, a gente vai dar então início formalmente à sessão clínica de hoje e, como de praxe, eu queria iniciar com alguns informes e o primeiro deles é parabenizando dois colegas da casa, primeiro o Dr. Marcelo Bittencourt, que ontem obteve seu grau de doutor na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu queria uma salva de palmas do Dr. Marcelo, porque realmente a gente sabe o quanto é uma jornada difícil se alcançar o doutorado. A nossa segunda homenagem de hoje é ao Dr. Alexandre Ceciliano e a equipe de transplante de dispositivos cardíacos pelo prêmio da Academia Nacional de Medicina de 2018. Dr. Alexandre e equipe, então, ganharam um prêmio com um trabalho sobre ventrículo artificial de terceira geração e a terapia de longo prazo para a insuficiência cardíaca. Alexandre, mais uma vez, parabéns, obrigado pela sua representação da instituição. A nossa agenda semanal, na próxima sexta-feira, ao meio-dia, na Sexta Consciência, a gente vai ter o tema dor torácica voltando à discussão, e aí trazido pelo grupo de imagem, pelo grupo da medicina nuclear, trazendo um caso de doença coronariana e a dificuldade de estabelecer o diagnóstico. Vai ser na próxima sexta-feira ao meio-dia, vai ter a coordenação do Dr. Cláudio, como apresentadores Dr. Roberto, Dr. Amarino e Dr. Douglas. Na próxima terça-feira, eu já vou anunciar, porque na sexta-feira normalmente é um outro público. Na próxima terça-feira nós teremos a sessão clínica de ergometria e reabilitação. E o tema vai ser o exercício na hipertensão arterial e o atleta hipertenso. Coordenação dessa sessão é o Dr. Ricardo e o Dr. Marco Aurélio Gomes. O apresentador vai ser o Dr. Mauro Augusto dos Santos e o debatedor, Dr. Roberto Sporcati. E na outra quarta-feira, que é a sessão da próxima semana, já antecipando um tema que, sem dúvida nenhuma, está em voga, a gente sabe a discussão que isso tem dado, e o Daniel Bezerra, sem dúvida nenhuma, tem sido um dos grandes entusiastas da divulgação dessa discussão, que é a cardiopatia atrial e o AVC. Então, nós tivemos a coisa de aproximadamente um mês e meio atrás, uma sessão no Café no Copa, no Copacabana Palace, onde tanto Daniel como Eduardo Saad tiveram a oportunidade de fazer uma apresentação a respeito de aonde se encontra a neurologia e a cardiologia, e eu pedi ao Daniel, então, para fazer uma apresentação sobre a cardiopatia atrial e o acidente vascular cerebral, que vai ser na próxima quarta-feira. Bom, a sessão clínica de hoje, a gente vai ter um novo formato, ou novo não, a gente vai voltar a um formato já utilizado aqui em outras oportunidades, que é um modelo de colóquio. Esse é um modelo que é também muito dinâmico. Nós vamos ter alguns debatedores, vamos ter um moderador, e a gente inicia essa sessão com uma apresentação de um caso clínico que posteriormente, então, vai dar a base para que esse colóquio possa ser desenvolvido. O tema do colóquio efetivamente a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, uma atualização. Nós temos certeza que, sem dúvida nenhuma, é um tema fundamental, bastante importante, que vem crescendo na sua prevalência. Quer dizer, hoje a gente sabe que metade das insuficiências cardíacas corresponde à insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, e a tendência é que isso cresça, já sendo a principal causa de mortalidade em alguns países do mundo, e sem dúvida nenhuma nós vamos ter algumas questões aqui para discutir sobre diagnóstico e tratamento. Eu queria pedir então ao doutor Marcelo Montera que assumisse a coordenação aqui dos trabalhos, apresentando então os demais participantes da mesa, já de antemão agradecendo o doutor Lagoeiro, que eu já vi por aí. Lagoeiro, por favor, pela sua presença, e Marcelo, então, apresenta os demais participantes. Obrigado, Marcelo. Bom, boa tarde a todos. Nosso objetivo, como o André já posicionou, o doutor Evandro vai fazer uma exposição de cerca de 20 minutos sobre o que foi apresentado no Congresso Europeu
de insuficiência cardíaca sobre uma proposta de novos critérios para o diagnóstico da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E, após isso, a gente vai rapidamente entrar no debate com vocês todos e com todos aqui na frente co-participando, para entender o quanto que isso impacta na nossa prática clínica, o quanto que isso é fácil ou não de ser absorvido e o quanto que isso muda ou não a nossa forma de enxergar a doença e tratar da doença. Essa condição da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, quando eu e o Goeiro começamos a discutir isso e aprendermos juntos, a gente percorreu vários lugares no estado do Rio de Janeiro, explicando que, assim como cabeça de bacalhau, essa doença existia. E essa era uma doença que não era vista, porque naquela época, em 2007, faltava o quê? Faltava uma tecnologia disruptiva, que era o eco, e foi o eco com o strain que transformou parte do nosso conhecimento sobre essa síndrome. Muitos não acreditavam, alguns ecocardiografistas, diferente do Arnaldo, desdenhava que insuficiência cardíaca era causada por disfunção diastólica. E a nova geração de cardiologistas que estão aqui vão perceber o que mudou completamente. Essa diretriz europeia, ela diz que alguns pacientes devem ser vistos em centros de excelência, porque não só a realização de estudos avançados de ecocardiografia, mas também a busca da etiologia, e o Montera tem sido uma pessoa muito importante nessa luta para nós qualificarmos a insuficiência cardíaca no procardíaco, envolve isso, envolve hemodinâmica invasiva, envolve estresse durante a hemodinâmica, e sem pessoas para fazer isso, nós não faremos o diagnóstico no século XXI. Então, a boa notícia é que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, e o DEIC, acabou de aprovar uma comissão / um grupo de estudos só para olhar essa doença. O Dr. Luiz Danza e o Dr. Lagoeiro tiveram aprovados esse novo grupo de estudo, essa nova comissão. Por quê? Porque essa é uma síndrome que exige uma visão diferente, um conhecimento de um cardiologista que agora não só fazer ecocardiografia no esforço, o cardiologista deve também aprender a fazer ergoespirometria, muito subutilizado na prática clínica. Essa semana nós, em Niterói, lançamos no Brasil o primeiro dia de alerta para a insuficiência cardíaca. Uma coisa que já existia no hemisfério norte, tanto na Europa como nos Estados Unidos, e nós elegemos o dia que nasceu Carlos Chagas, não é? Carlos Chagas, ele nasceu há 139 anos atrás. Ele, com 23 anos, ele foi trabalhar em Niterói e foi trabalhar no primeiro hospital de Niterói, o Hospital de Jurujuba, que é absolutamente um colosso. A gente ainda encontra as senzalas dentro desse hospital, sabe, o meu amigo Marcel? E é uma peça, não é, do Brasil Império, muito próximo daqui. Então a gente teve a oportunidade de... E aqui está o Hospital Marítimo Santa Isabel, ainda existe essa obra arquitetônica chamada Casa da Princesa, em Niterói. Hoje é uma escola chino-brasileira, do governo do Estado, em parceria com o governo da China, e todas as instalações lindas estão lá. A gente espera que os 140 anos do Chagas, no ano que vem, ele que é o patrono da cardiologia brasileira, o primeiro cardiologista, e ele aqui com 23 anos começou a trabalhar em Niterói, e com 24 anos ele parte para a epopeia chamada por Oswaldo Cruz e descobre a doença de Chagas. Bem, esse é um caso clínico que, para a gente dar início a essa sessão, de uma senhora de 79 anos, que tem uma queixa de falta de ar e cansaço, e que as suas atividades vinham sendo impactadas por esse sintoma. E essa senhora usava medicamentos antihipertensivos, medicamentos para controle de uma desglicemia, e ela estava um pouquinho taquipneica, uma obesidade, sem haver a presença de pressão venosa jugular, havia uma quarta bulha, um pouco de estertoração nas bases, uma hemoglobina levemente diminuída, uma creatinina de 1,
uma glicada de 6,7 e uma paciente que tinha claramente uma diminuição da taxa de filtração glomerular, e no ecocardiografia um aumento do diâmetro do ato esquerdo e um déficit de relaxamento. Isso ainda tem sido um eco comum, né, feito a ecocardiografia comercial, o eco rapidinho, coisa que a escola do Dr. Arnaldo treina, e a gente aqui recomenda que nenhum paciente que possa receber uma avaliação ecocardiográfica incompleta. E, obviamente, muitos pacientes ainda recebem esse tipo de informação ecocardiográfica. A insuficiência cardíaca é um problema mundial, há um claro crescimento da insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, hoje mais de 50%. Os dados de Niterói, que são pioneiros na América Latina, 10% da população acima de 45 anos tem insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada, o modelo principal na atenção básica. Esses são os dados mundiais. E como é que nós encaramos a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada? É uma síndrome clínica, ela não é uma doença, é uma síndrome. Ou seja, a insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada tem várias etiologias que participam disso. E o centro é o quê? É um coração hipodiastólico com pressões de enchimento aumentadas, podendo ter hipertrofia, podendo ter dilatação do ato esquerdo, mas com certeza, e pode ter várias etiologias, da amiloidose até simplesmente hipertensão e diabetes mellitus, que é um modelo comum. Ela vem sendo categorizada como uma doença que causa sinais e sintomas, como síndrome, e a gente, com a fração de ejeção acima de 50%, o BNP normalmente nesses pacientes acima de 35, ou um pró-BNP de 125, e se busca a presença de hipertrofia e ou disfunção diastólica. Essa era a visão da Sociedade Europeia, e a Sociedade Europeia está lançando uma nova diretriz até o final do ano. Eles apresentaram os dados iniciais no mês passado. O diagnóstico rápido, de buscar a presença hoje, uma coisa interessante, é nós lançarmos mão de pró-BNP, regurgitação tricúspide. Hoje, 50% dos pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada morrem de insuficiência cardíaca direita, coisa que nós não sabíamos. E quando a tricúspide começa a chorar, ou seja, quando começa a surgir hipertensão pulmonar e escape tricúspide, isso é uma marca rapidamente para a gente identificar que esse paciente possa ter essa síndrome. E, obviamente, precisa uma avaliação adequada. Aqui a mudança. Por que o Heart Center, Alexandre, tem que ter, para cá, tem que vir os casos complexos ou os casos difíceis. Porque o Heart Center tem não só gente que colhe história, exame clínico, como todos os cardiologistas, mas o que é importante é o quê? A estrutura de biomarcadores, testes genéticos para amiloidose, testes genéticos para outras doenças que simulam cardiomiopatia hipertrófica, como o Danon, por exemplo. Marcelo Bittencourt acabou de ser aprovado de forma brilhante na tese dele na UERJ, se tornou um novo doutor aqui do PRO. Mas o ecocardiograma, não é isso, o Marcelo Iorio, tem que ser muito bem feito nesse paciente. E estudar em repouso, estudar em estresse, é hoje a base para o enfrentamento dessa condição. Aqui está a grande vedete. Essa vai ser a forma de fazer o diagnóstico dessa doença. Diferente da disfunção sistólica, o indivíduo tem dispneia, falta de ar e um eco com disfunção sistólica, aqui exige uma combinação, e esse é um novo score, não é? É o PEF F2. Esse modelo, não é? E seguramente o mais brilhante cardiologista estudioso na Europa, que é o Dr. Pischke, né? Que é um cardiologista hoje número 1 em termos de pesquisa científica na Alemanha, trabalha no Charité, um grande estudioso de eco e ergoespirometria, de hemodinâmica invasiva. Ele foi o responsável por toda essa apresentação. E seguramente a primeira coisa importante, como o André sempre salienta, é a importância clínica.
juntar o eletro. Obviamente, se o paciente já tiver um ecocardiograma, ajuda a esse raciocínio diagnóstico. O segundo ponto importante é um ecocardiograma feito de uma maneira padronizada para avaliar a função diastólica e a dosagem de biomarcador BNP ou proBNP. Essa doença é como um câncer. Não tem que fazer diurético para ver se o paciente está melhorando. Esse paciente precisa de diagnóstico. Ele tem uma elevada morbimortalidade e ele tem que ser visto como hoje se faz o diagnóstico do câncer. Diagnóstico integrativo. O terceiro ponto importante, o F, é se eu tenho dúvida, se eu continuo ainda numa zona cinzenta desse diagnóstico, eu tenho que fazer o quê? Uma avaliação dinâmica desse paciente. Avaliação dinâmica é o quê? Eco de estresse, com 20 watts. O eco de estresse é muito bom para afastar a presença de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. Ele não confirma. Se o paciente eu tenho um avanço do ponto de vista, olha, eu pensei basalmente, eu não consegui fechar o diagnóstico, faço o eco com estresse diastólica e o paciente aumenta suas pressões de enchimento de forma indireta. Qual é a recomendação desse grupo? Se o eco é normal, ok. Se o eco é anormal, esses pacientes deverão ir para o cateterismo direito, estudar as pressões de enchimento, e se não, as pressões de enchimento não estiverem aumentadas, esses pacientes deverão ir ao estresse durante o cateterismo. Essa é uma mudança absolutamente importante. E o último elemento é buscar a etiologia. E aqui a etiologia da isquemia, da amiloidose, das outras doenças miocárdicas, ela é fundamental. E o grande exame que se ancora essa investigação, a ressonância cardíaca. A ressonância cardíaca recebe pela primeira vez um dado importante do ponto de vista da busca da etiologia. É claro, se o paciente tem hipertensão e o paciente tem diabetes, está muito claro a causa. Mas a isquemia é hoje uma necessidade de buscar, porque a isquemia presente, se ela não tiver clinicamente manifesta, ela deve ser buscada. E por último, obviamente, a biópsia endomiocárdica. Não há dúvida que a influência que a gente teve do Charité, ela é importante, e os testes genéticos, os testes específicos devem ser seguidos. Então, rapidamente, probabilidade de pré-teste. A idade é um item importante, a história de hospitalização, o sobrepeso, a hipertensão, diabetes, eletro anormal e peptídeos natriuréticos aumentados. Se por acaso tiver mais do que um critério, eu sigo. Se não tiver nenhum critério, eu tenho que pensar numa outra causa. Numa outra causa, o grupo europeu chama muita atenção de uma epidemia que vem acontecendo. São as doenças pulmonares, entre elas a fibrose pulmonar. Se o paciente, eu tenho mais de um critério, sigo para fazer um ecocardiograma. Se o eco fecha, mostrando o ato esquerdo crescido, uma hipertrofia, com sinais de disfunção diastólica, nós estamos num bom caminho. E aí sim, agora o score. O score diagnóstico é muito importante. Não dá para fazer esse diagnóstico mais sem apoio à decisão. Eu preciso ter, nem que seja uma cola, de ter uma ficha mostrando isso. Isso tem que vir no laboratório de ecocardiografia, no laboratório que está o clínico, para ver esse paciente. Não dá mais para pensar que a cabeça do médico vai ser capaz de resolver isso. Já foi a época, por uma doença complexa como um câncer. Pergunta se hoje algum oncologista faz o diagnóstico, o tratamento e avaliação de prognóstico sem apoio à decisão médica. Então aqui, pela primeira vez, a combinação das alterações funcionais, morfológicas, biomarcadores e tem valores de proBNP e BNP se tem fibrilação atrial. 1 em cada 5 pacientes com fibrilação atrial, com insuficiência cardíaca e fração de ejeção preservada, tem fibrilação atrial. E, obviamente, essa combinação, se o paciente tem mais do que 5 pontos, ok, está resolvido. Os pacientes na faixa intermediária, esses pacientes deverão ir à próxima etapa, que é o eco de esforço. O eco de esforço é um mini eco.
20 watts, o suficiente para que, se não aumenta as pressões de enchimento, se está tudo normal e continua normal, esse paciente provavelmente não tem ICFEP e ele pode ser liberado aqui. Aqui a visão europeia desse grupo, que é um grupo de consenso, dos maiores ecocardiografistas e hemodinamicistas que estudam isso na Europa, é caminhar esses pacientes, se a gente não fecha o diagnóstico, para uma avaliação que seguramente envolve a hemodinâmica invasiva. A hemodinâmica invasiva, está lá o Marcelo Bandeira, uma doença que às vezes é muito difícil separar, a hipertensão arterial pulmonar. Quando tem uma coisa e quando tem outra. E às vezes as duas estão juntas. Isso tem acontecido com os idosos. Lembrar que aquilo que eu fui treinado no passado, que os pacientes tinham uma doença, os idosos e os pacientes com múltiplas comorbidades têm uma máxima que é o seguinte: os pacientes idosos e com múltiplas comorbidades, eles podem ter o número de doenças que eles quiserem. E às vezes as doenças vêm juntas. Então aqui, quando você encontra uma pressão de enchimento aumentada, em repouso, ok. Se em repouso o cateterismo diagnóstico não confirma, você faz a hemodinâmica de esforço. E a etiologia, com certeza aqui, você pode ter informação ergospirométrica, já mostrando isquemia, ou você pode realmente precisar de testes para avaliar a apneia do sono. Muitos pacientes têm déficit cronotrópico, então você tem que tirar, às vezes, beta-bloqueador. Há uma grande discussão se você vai precisar, em alguns casos, de colocar marca-passos. Isso tudo está sendo testado. E o que é importante é que a incompetência cronotrópica, isquemia e a inadequação da resposta hipertensiva ao esforço tem um impacto importante do ponto de vista da etiologia, assim como a presença de amiloidose e outras condições. Para terminar, chega aqui a ressonância como um exame muito importante, e lembre-se aqui que a biópsia e hoje também a cintilografia com pirofosfato nos casos de dúvida de amiloidose. Em resumo é isso: probabilidade de pré-teste, avaliação de repouso, esforço e a busca etiológica. Não satisfeito com isso, os norte-americanos, o outro grupo da Mayo Clinic, lançam um novo score prognóstico, ou melhor, diagnóstico, que combina também o quê? A presença de probabilidade de pré-teste e, obviamente, a busca na história de hipertensão, de obesidade, de fibrilação atrial, de hipertensão arterial pulmonar, a presença da idade avançada e das pressões de enchimento no eco, uma fórmula não invasiva que o grupo Dr. Burlag e a doutora Margaret Redfield vem estudando e recentemente publicou. Com certeza são escolas diferentes. Essa aqui, uma proposta. Esse é um grupo de pacientes pouco mixigenado da população de Olmsted, que deu origem a essa classificação, e o grupo da Mayo Clinic. Mas, com certeza, vocês irão observar que nos próximos meses vai haver uma grande discussão, mas a medicina baseada em evidência aqui toma conta dessa discussão. Então, em resumo, o que eu gostaria de sumarizar para vocês e agradecer a participação. Nós estamos pela primeira vez entrando numa área que centros de excelência para auxiliar ao clínico, nos casos de dúvida, oferecendo ecocardiografia de vanguarda, eco de esforço, o estudo hemodinâmico pulmonar, né? E a hemodinâmica no esforço, e os centros de fibrose pulmonar passam a ser fundamentais, e também a ergospirometria. Não cabe mais um cardiologista ser formado no século XXI e não saber fazer ergospirometria. Assim como ecocardiografia. Então, hoje, o treinamento para o enfrentamento da epidemia de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada exige que o cardiologista possa ser um profissional capacitado nessas áreas. E essa é a visão da Escola Europeia de Cardiologia e, obviamente, a visão que a Mayo Clinic também defende,
da necessidade de uma utilização lá, muito fortemente, o ecocardiograma como um modelo hemodinâmico. Mas a escola europeia abre espaço para o estudo invasivo quando você não consegue demonstrar que esses pacientes são absolutamente normais. Muito obrigado e é uma honra estar aqui. Seguindo a nossa ideia, esse é um tema que exige um debate para que as pessoas possam tentarem compreender e absorver esses novos conceitos. Então, nós trouxemos um grupo de 3 debatedores e a plateia está automaticamente convidada a participar desse debate para que a gente possa sair daqui, pelo menos, com uma ideia um pouco mais sedimentada desse novo conceito. Podia botar a projeção do Evandro, por favor? A gente vamos usar a projeção dele para estimular a discussão. Bom, como debatedores, gostaria de agradecer a presença do professor Lagoeiro. Todo mundo conhece o Lagoeiro. Ele é, junto com o Evandro, pioneiro há mais de 10 anos, militando no que era disfunção diastólica, agora com fração de ejeção preservada. Agradecer a presença do Marcelo Bittencourt, que trabalha na área também de cardiomiopatias e vai poder nos ajudar nessa discussão. E do Arnaldo, porque o ecocardiograma é um pino-mestre dentro dessa avaliação. Eu queria... Como é que passa aqui? Iniciar a nossa discussão trazendo a primeira pergunta. Porque, para nós entendermos, anteriormente, o fluxograma para o diagnóstico de ciência cardíaca com fração de ejeção preservada, bastava você ter sinais e sintomas. Primeiro critério, fração de ejeção acima de 50%, aí você migrava para o terceiro critério, que era BNP alterado, ou proBNP alterado, ou eco alterado. Perfeito? Quando a gente olha esse fluxograma, eu tenho dúvidas, eu quero ouvir os debatedores e tenho dúvidas. Então, eu já estou apertando o meu aqui. Aqui. Esse fluxograma, a minha primeira pergunta, que é importante debater, o fluxo, porque é o fluxo que vai determinar como a gente tem que pensar em investigar. Lagoeiro, esse primeiro fluxograma, explica para mim, o Evandro demonstrou, para nós da plateia, como é que, ele, na prática clínica, ele funcionaria. Ok. Primeiro, quero agradecer a você pelo convite, ao Evandro, a você. Se você olhar a diretriz 2016, tudo isso está na diretriz. O que eles fizeram? Eles adaptaram, tornaram a diretriz didática. Se você olhar o diagnóstico de ciência cardíaca, na diretriz 2016, tem exatamente uma pré-teste que ele coloca lá, pelo menos um desses sinais, depois ele desce para o BNP, BNP maior que 35, ou NT proBNP maior que 125, depois, aí sim faria o eco do paciente. O que eles fizeram? Organizaram todo, pegaram a diretriz de 2016 e organizaram nesse modo, com esse passo a passo. Então, são as características pré-teste, que é a idade, história de internação por insuficiência cardíaca, o peso, a hipertensão arterial, diabetes, qualquer alteração eletrocardiográfica, qualquer uma, elevação dos peptídeos natriuréticos. A elevação dos peptídeos natriuréticos é o BNP maior que 35 ou o NT proBNP maior que 125, um ou outro, dependendo do que você usa. Tem um desse, basta ter um. Você faria um eco. Se o eco tem uma fração de ejeção maior ou igual a 50, tá? Aí você iria para os critérios diagnósticos. E se não tiver? Aí está o problema. Se não que tiver um BNP maior que 35, ele manda ver outra causa para aquela falta de ar, para aquelas alterações que você está vendo inicialmente. Tá? Tanto que, se você olhar a pontuação, não contempla BNP abaixo de 35, nem NT proBNP de 125. Ou seja, quem não tem esse BNP nunca consegue os 5 pontos. Deixa eu provocar. Pode. Porque aqui é o início de todo o processo. Eu estou no consultório. Ok? Porque imagina, então, um paciente que tenha 45 anos de idade, melhor, vamos botar 65 anos de idade, Sem problema. com uma amiloidose, está no consultório, onde ele não tem sobrepeso, não tem hipertensão, não tem diabetes, tem um eletro não significativo. Sem alteração? Pode não ter. Tá. Absolutamente, vemos o caso de semana passada que não tinha. O que eu estou querendo lembrar é o seguinte, a necessidade, então, de eu ter que ir no consultório, ter que pedir o BNP. Isso aí o fluxograma resolve.
Porque senão eu vou cair do lado de lá. Sim, você vai lá, aí você vai para uma causa não cardíaca, você não consegue achar uma causa Mas não é uma cardíaca. amiloidose, ele tem amiloidose. Mas ele foi no consultório por causa de quê? Por polineuropatia, e aí fez o eco, tá lá doença amiloide. Eu estou provocando, porque isso é o mundo real. Sim. Se ele não tiver isso aqui, a minha pergunta é, então me obriga a procurar o BNP. Sim, sem dúvida. Se o BNP não vier alterado, então eu vou descartar a possibilidade de ir para o outro fluxo, uma causa não cardíaca. Você provavelmente vai cair naquela faixa intermediária. Você vai ter que fazer um eco bem feito. Você vai ter que ver as pressões de enchimento desse paciente. Se ele tiver um Elinha abaixo, passa o próximo, por favor. Ali, ó. Ele nunca vai conseguir fazer a pontuação do biomarcador, concordo. Mas se ele tiver um Elinha menor que 7, tá? Ou uma média de Elinha maior que 15, ele já tem 2 pontos. Se ele tiver uma alteração estrutural do coração, ele ganha mais 2 pontos. Então ele faz os 4 pontos, cai na faixa intermediária. Você não adianta fazer teste de esforço nele, porque o teste avança, Volta. Não, avança. O funcional não adianta fazer, porque o que o funcional faz? Transforma o Elinha, que está abaixo de 15, no Elinha acima de 15. A ideia é essa, tá? Para pontuar os 5 pontos do PEP. Ele não vai conseguir fazer. Então você vai ter que estudar a hemodinâmica ou a ressonância magnética nesse paciente. Aí você fecha o diagnóstico. André. Uma regra de predição diagnóstica, ela passa por algumas etapas. Ela é derivada e depois ela precisa ser validada em até 5 níveis, para então poder virar uma regra de decisão clínica, que é um outro patamar de tomada de decisão. Por enquanto, o que está se propondo é um conjunto de variáveis, que é como se deriva uma regra, um conjunto de variáveis que provavelmente já deve ter algum nível de validação, que eu desconheço, mas acredito que sim, mas que quando o Marcelo coloca, e chega um paciente no meu consultório com amiloidose, o que a gente precisa imaginar é que de onde isso foi derivado, não tem um doente com amiloidose. Então o seu doente, ele não se encaixa a essa aplicação da regra de predição. Não? Então eu vou repetir. Só o desenho. No final eu faço biópsia, teste de Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando o seguinte. Quando você utiliza o critério para poder se aproximar do diagnóstico, de onde veio esse critério, os estudos que derivaram esse critério, não tem amiloidose. Então você não pode querer colocar o seu doente com amiloidose dentro dessa regra de predição. É simples assim. Então, assim, é só para a gente tomar muito cuidado na hora de utilizar regras de predição. Porque regras de predição são orientadores. Você começou dando um excelente exemplo. Meu doente com amiloidose não está aí dentro. Isso não quer dizer que ele não vai precisar seguir uma rota de diagnóstica pelo fato de ter amiloidose. E aí, apesar dele não estar aí, aumenta a probabilidade dele de poder ter um comprometimento cardíaco. Então essa é só para a gente poder, essa é uma das características da regra de predição. E é só para a gente também entender que a probabilidade pré-teste desta regra de predição, em momento nenhum, incluiu sinais e sintomas. Não. Eu estou escandalizado com isso. É o primeiro de todos, André. Sinais e sintomas aqui. Não, mas quando ele coloca... Ah, perdão, tá certo. Tá certo, ele incluiu. Tá certo. Eu queria, antes da Cujão, ouvir São Paulo. Doutor Marcelo, primeiro é um prazer estar participando aí com vocês. É o Flávio aqui que fala. Ô Flávio, prazer todo nosso. Parabenizar o doutor Evandro, né? Os residentes nossos aqui, quem não sabe, o doutor Evandro tem um livro de insuficiência cardíaca com fração de ejeção normal. Alexandre e Marcelo, todos aí são grandes amigos. Quando eu avaliei todo o organograma proposto para a nova diretriz europeia, eu acho, doutor Marcelo, que isso é muito maior do que a gente vai imaginar a partir de alguns anos, né? Primeiro, esse score, ele coloca a insuficiência cardíaca com fração preservada num patamar investigativo maior do que a insuficiência cardíaca com fração reduzida. Dentro de um hospital, do fluxograma do hospital, desde a emergência até a UTI, a gente vai ter que ter treinamento e saber interpretar exames que rotineiramente não são feitos. Ecoestresse para avaliar diástole, hemodinâmica para avaliar diástole, testes genéticos que a gente vem tentando introduzir na nossa prática. Isso primeiro reformula vários segmentos de um hospital, é a primeira coisa.
isso também muda a prática de treinamento que os nossos residentes vão ter. E em terceiro, muda também a questão econômica, financeira, de viabilizar como é que a gente vai chegar no diagnóstico final e numa terapia adequada de maneira precisa. Acho que esse novo documento que a Sociedade Europeia vai lançar vai ser um marco na nossa subespecialidade e mais, né? Aqui em São Paulo, no nosso centro, grande parte desses pacientes são conduzidos ou por um clínico ou por um cardiologista. E eu acho que a partir desse score, o subespecialista em insuficiência cardíaca vai ganhar um papel grande também na IC com fração de ejeção preservada. Obrigado, Flávio. Flávio Reich gostaria de falar também, por favor. Depois o Dr. Arnaldo, nosso ecocardiografista. É que, para mim, que me causa estranheza que no ano 2018 a cardiologia ainda separa a sístole de diástole. Porque, na realidade, para mim me causa estranheza que, com o advento da ecocardiografia mais atual, com os índices de deformação, você consegue documentar que não existe o fechamento da válvula aórtica, outro critério, não separa a sístole da diástole. Os índices de deformação que são utilizados mais usualmente, eles mostram que a sístole e a diástole são um contínuo, que na realidade os eventos sistólicos se prolongam pela diástole, com um twist alterado, com a sucção alterada, com o vórtex alterado. Então, para mim, fica sempre estranho que não houve uma mudança na realidade dessa dicotomia entre sístole e diástole, que na realidade isso é um contínuo. Sístole e diástole são basicamente a mesma coisa, uma entra por dentro da outra. Eu vou aproveitar que o Arnaldo está aqui do lado, que ele comente por que o que houve na realidade é que os índices ainda não têm uma uniformidade. E por que a ecocardiografia ainda não conseguiu provar que existe um contínuo entre sístole e diástole? E até quando isso vai permanecer? Até quando vai ter essa dicotomia, sístole e diástole? Eu tenho algumas considerações. Rapidinho, eu vou responder ao Flávio e depois eu vou fazer as considerações. Em relação à sístole e à diástole, a ecocardiografia tem um índice chamado índice de TEI, que avalia tanto o tempo de ejeção como o tempo de enchimento. A gente tinha esse índice no nosso laudo, mas ninguém nem olhava para ele. Aí a gente teve ele durante uns 10 anos. Ele via sístole e diástole como um conjunto, tá? Então, Mais de 15 anos. As considerações que eu ia fazer é o seguinte: em relação a esses índices aqui, em 2016 foi publicado um novo guideline de diástole. E foi publicado, o cabeça do guideline era o Sherif Nagué, do Methodist, né? E ele que deu ênfase, ele que, na verdade, que inventou a relação E', que é muito lógica. Se você tem uma pressão arterial esquerda muito alta, você vai ter uma grande onda E. Se você tem um miocárdio doente, você vai ter uma pequena onda E'. Por isso que você tem a relação E' aumentada. Ele criou, então, 4 medidas que a gente deve considerar na diástole, né? Que é o volume do ato esquerdo maior que 34 ml por metro quadrado, a relação E' aumentada, o jato da tricúspide maior que 2,8 e o tamanho da onda E'. Se o indivíduo tivesse mais que 2 desses critérios, ele era considerado com disfunção diastólica e por aí vai. E é um guideline espetacular, porque na primeira vez que está se pensando o seguinte: eu tenho que estimar se o indivíduo tem PAE aumentado ou não. Se a pressão arterial esquerda aumentada é que vai ser o parâmetro importante. Então é isso. Outra coisa que eu tinha para falar é o seguinte: o STRAIN é uma ferramenta espetacular. O STRAIN, eles mostraram que ele é prognóstico, principalmente nesse grupo aqui. Esse grupo que você vê, um miocárdio com função normal, tem trabalhos mostrando que o STRAIN alterado aumenta a incidência, a mortalidade. Então essa é uma consideração. A segunda, do eco de esforço que o Evandro falou, eu tento fazer isso aqui no nosso laboratório, porque eu vi nos Estados Unidos, em todos os ecocardiogramas são feitos a relação E' no pós. E é uma coisa interessante, a E' e
o jato tricuspídeo. Por quê? É interessante porque você não precisa sair correndo e fazer essa medida. Você pode esperar, inclusive, o indivíduo voltar à frequência basal dele, porque as alterações da função diastólica elas persistem por mais tempo. Quando se estuda corredor de maratona e faz a relação linha, estudo da função diastólica, as alterações persistem por muito tempo. Então, essa é uma consideração. E a outra que eu não sabia, o Evandro mostrou o uso de baixa carga. Eu, sinceramente, eu não sabia que essa é uma opção de você... eu queria até saber como é que ele se... Porque, classicamente, 20 watts na bicicleta ergométrica, não é, doutor Ricardo? É uma carga ainda... É baixa, né? E outra coisa que o Lagoeiro comentou, esse estudo linha e do refluxo tricúspide é muito importante para você diferenciar o indivíduo que tem dispneia de origem pulmonar ou de origem cardiogênica. Porque o indivíduo que tem dispneia de origem pulmonar, ele não altera a relação linha e altera a pressão sistólica na artéria pulmonar. Entendeu? E enquanto que o indivíduo, quando a origem da hipertensão pulmonar dele é cardiogênica, ele altera a relação linha. Então, antes de seguir em frente, o Evandro já pediu a palavra, só fortalecendo então, esse primeiro critério. Então, é importante lembrar, já tem uma publicação em 2014 no JACC, um paper de revisão, que já colocava o seguinte título: comorbidades não cardiológicas associados com fração de ejeção preservada. Esse paper, ele chama a atenção que 50% dos doentes têm pelo menos 2 comorbidades. 90% tem uma. Então, no mínimo, você vai ter 2 ou mais comorbidades que você deve investigar no seu doente, como apneia do sono, obesidade, anemia, ferritina baixa, hipertensão arterial não controlada, sarcopenia, descondicionamento físico, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, que é muito comum, até a faixa etária, acima de 70 anos de idade, fibrilação atrial, tudo isso sem obrigatoriamente dizer que o culpado está focado no miocárdio. Estaria associada à doença miocárdica. Então, a grande colocação, dentro dessa diretriz, como já foi muito bem colocado, que chama a atenção disso. Evandro, o que você, para finalizar essa primeira etapa? Eu só queria apenas dizer o seguinte: por que foi feito isso? Porque todos os outros critérios falharam. A diretriz da Sociedade de Ecocardiografia tem uma sensibilidade em torno de 35%, 30%. A Sociedade Europeia não passa de 60%. Nós estamos lidando com a doença que mata como câncer. Então, a mudança aqui é que os índices em repouso, os doentes que têm cansaço aos esforços, procura a gente e faz um eco em repouso, ou faz um BNP, aqui o que está dizendo é que basta ter mais do que um critério para seguir, para fazer um eco bem feito. Um eco com diastologia. Mas se o eco não demonstra que as pressões estão elevadas, acima de 15, meu amigo, se o indivíduo não tem esse parâmetro aumentado, ele tem que seguir. E a gente tem que avançar na investigação. O Dr. Pischke é como fosse o Dr. Brownald hoje na Europa. É seguramente um dos mais estudiosos de medicina baseada em evidência. Ninguém quer aumentar o custo do sistema de saúde alemão, inglês, francês, porque acha que é interessante fazer hemodinâmica de esforço. Então, essa diretriz ela está sendo estudada há 2 anos, está acabando de ser revisada pelos impactos econômicos disso. Isso tem impacto econômico. E ela traz uma combinação de medicina baseada em evidência e, infelizmente, a gente espera que o eco 3D, que a fibrose e os índices diastólicos atriais possam trazer alguma coisa adicional. Mas hoje nós temos essa limitação. Então, frente à limitação de hoje, para uma doença altamente mortal, e as pessoas vão falar assim, não tem tratamento de insuficiência cardíaca diastólica. É mentira. Existe tratamento. Existem vários tratamentos que pode ser que não reduzam a mortalidade. Mas você consegue melhorar a qualidade de vida, melhora a congestão. E o que causa de disrupção? Os dispositivos
que aliviam e promovem pertuito interatrial, junto com o diurético. Então, uma coisa interessante, esses pacientes idosos, obesos, diabéticos, estão tomando remédios que hoje aumentam a perda de líquido. Então, os pacientes tomando empaglifosina e companhia limitada têm o que? Pressão de enchimento em repouso normal. São hipertensos e tomam diurético. Então, a gente não encontra, e muitas das vezes, a presença da pressão aumentada no eco. Para fechar essa primeira parte, antes de entrar em tratamento, a mensagem é, antes de ir para o COVAC, para a gente poder evoluir, a mensagem é no sentido que importante ter que fazer um eco bem feito, importante pesquisar cofatores associados e não negligenciar o seu paciente. Isso. Doutor Kovac? A pergunta é a seguinte: diante dessa importância que se dá agora ao BNP e para o BNP, os planos de saúde, que eu saiba, não estão dando cobertura. Eu gostaria de saber se já foi conseguido essa permissão dos planos para permitir, porque o doente chega com os exames todos prontos e diz: olha, doutor, esse tal de exame que o senhor pediu não está coberto, eu tive que fazer no outro lugar e pagar particularmente. Se isso já foi vencido a nível de ANS. A nível ambulatorial, que eu posso dizer, doutor Kovac, isso é coberto. Os pacientes, uma vez indicado, o que pode, no máximo, o que máximo pode acontecer é o plano criar uma solicitude de uma justificativa. Mas é coberto, sim. Ok? Podemos avançar, isso é importante. A mensagem da primeira etapa. O Arnaldo já trouxe a questão do eco. Na verdade, os critérios do eco, como o Arnaldo pontuou. E ele lembrou o Global Strain, Arnaldo. Esse Global Strain, só para poder salientar, isso não tem sido uma prática usual fora dos grandes centros. No laudo regular, o Global Strain desses doentes. O normal é em torno de menos 20. Para que as pessoas entendam o que é esse strain, é o seguinte: se você pegar 2 pontos separados do miocárdio, que distantes 1 centímetro, eles, quando o coração contrai, eles viram 0,8, ou seja, encurta 20%. Então, o normal é 20, mais ou menos 2. Então, até 18 é aceitável. Tá? Bom, antes de avançar, Flávio, aí em São Paulo, alguma consideração nessas primeiras 2 etapas do que nós consideramos que você gostaria de observar, nessas primeiras 2 etapas de investigação? Marcelo, vou passar a palavra aqui para o Dr. Marcos Valério, que é o chefe do nosso setor de ecocardiografia. Eu queria tecer alguns comentários. Bom dia a todos. É o seguinte, eu faço parte de uma geração que usa função diastólica. Minha tese de doutorado foi feita há 20 anos sobre esse assunto. O professor Rick Nishimura, da Mayo Clinic, que o Arnaldo conhece bem, ele usa o termo que o eco é a pedra de Roseta para decifrar a função diastólica. Então, essa diretriz que o Arnaldo falou de 2016, ela é uma grande evolução que já se estuda há muito tempo pela ecocardiografia. Então, talvez pela primeira vez, critérios objetivos e qualitativos, como está demonstrado aqui no slide, que são as velocidades da parede lateral, septal, a relação EE, a medida da pressão do volume do átrio esquerdo e da velocidade de refluxo tricuspídeo, podem ser informações bem mostradas para os clínicos. Porque uma outra coisa, na minha opinião, é a gente informar no ecocardiograma e ninguém lê. Que é o que acontece na verdade, Evandro. Na maioria das vezes, as pessoas não sabem interpretar no Brasil um ecocardiograma. Então, eu acho que sim, nós temos aqui no Total Core, existe no Procardíaco aqui, residência em ecocardiografia. Nós estamos procurando que essas informações estejam sempre presentes nos laudos de ecocardiografia, mas existe também a necessidade que essas informações sejam interpretadas por todos, né? Porque são informações que cada vez mais vão estar presentes nos laudos, é o que a gente tem feito aqui no Total Core e tenho certeza que aí no Procardíaco também. São medidas fáceis, muito fáceis de serem realizadas, todas essas que estão aí na tela, são medidas muito fáceis e muito reprodutíveis, mas ainda com isso, eu acredito que nós vamos avançar ainda muito mais em termos de função diastólica, assim como também
no eco de esforço, que ainda não é uma realidade no Brasil. Pouquíssimos, talvez procardíaco seja entre os 5 centros no Brasil que se faça eco de esforço. No Total Core, o Dr. Fulano acabou de chegar aqui, ele acabou de adquirir uma marca ergométrica, que eu e o Arnaldo, inclusive, participamos do desenvolvimento tecnológico dela, e em breve nós teremos nosso laboratório, já temos de ecoestresse com dobutamina, mas para essa situação de diástole, a gente precisa do exercício. O quanto que você acha que o Global Strain contribuiria, uma vez que não é rotina dos laboratórios de ecocardiografia, dos centros usuais, dar essa informação? Eu acho que nós temos aí, vamos continuar falando, no Brasil. Nos Estados Unidos, todos os laboratórios, todos os equipamentos já contêm a metodologia para se fazer strain. No Brasil, não. Tá? Eu participei da diretoria do DIC com o Arnaldo, eu não sei quanto que ele acha, mas eu acredito que no Brasil ainda nós tenhamos um número maior do que 50% de equipamentos ainda sem strain. Me corrige e dá sua opinião, Arnaldo, se você acha. Então isso é um grande impedimento. Então existe a medicina da ponta e a medicina da não ponta, né? É complicado. Mas assim, no nosso laboratório nós estamos caminhando para que todos os laudos tenham aparelhos que sejam feitos com strain, tenham a informação do strain. Eu acho que isso hoje, para mim, é padrão. Se a gente vai receber pelo strain, é outra história. Mas eu acho que o strain que analisa a função sistólica, que é uma outra conversa, eu acho que ele tem que estar em todos os laudos. Com esses valores que o Arnaldo... Eu concordo com o Marcos que nem todos os centros têm esses aparelhos, né? Mas a tendência é que os novos aparelhos todos vão vir incorporados com strain. E tem mais, essa tecnologia vai se tornar cada vez melhor e cada vez mais automática. E você não precisa fazer correções. Esse método ainda não está 100% pronto. Ele ainda tem muita coisa para avançar. Então, respondendo a pergunta do Marco, realmente concordo que a maioria dos centros não possui essa metodologia. Muito bem. Vamos avançar. Primeira etapa, segunda etapa. A terceira etapa que começa a ser um pouco mais disruptiva. Teoricamente, como o Lagoeiro colocou, é a partir daqui que já começa a exigir de aprofundar mais. Lagoeiro, terceira etapa. Aqueles pacientes que não conseguem fechar o diagnóstico na primeira etapa, que era até o eco, até fazer os 5 pontos no score, eles teriam que, então, o estresse, eco de estresse. Ali está 20 watts, mas a gente tem trabalho com 25 watts, e o Arnaldo falou uma coisa certa. Você não precisa fazer imediatamente o eco. Você pode esperar até 5 minutos para fazer esse exame, sem problema nenhum. Tá? Então, a alteração vai permanecer. E o objetivo é esse, observar um aumento da relação E' maior que 15, que vai ser provocada pelo estresse. Tá? Feito isso, você confirmou o diagnóstico, você fecha com um ponto do BNP, com um ponto da morfologia e o ponto da função, você fecha os 5 pontos. Caso isso não aconteça, aí você vai para um estudo hemodinâmico invasivo. Eu acho que não são todos os pacientes, é um pequeno percentual desses pacientes, você não vai conseguir fechar o diagnóstico aí. Então, eu queria parar nesse ponto. E eu vi a opinião do Evandro, de uma maneira curta, no sentido que, vamos imaginar, eu tenho doente com fadiga, passei a primeira etapa, tem comorbidades, tratei as comorbidades, mundo real. Vou para a segunda etapa. O eco, Arnaldo, não me fechou. A linha está baixo, o volume de ato esquerdo não ultrapassou o limite, mas o doente tem fadiga. Então, ok, Arnaldo, faz o eco de esforço para mim, por favor. Você faz o eco de esforço nele, estou seguindo o fluxo. Eu esqueci de outro detalhe. Você pode ver a cauda do cometa durante... Não, eu estou seguindo o fluxo, ok. Não, sei, não esqueci de falar isso. Tá, você já entrou em ultrassom de pulmão. Você pode fazer ultrassom de pulmão no que pode apresentar cauda. E ver se o indivíduo aparece. Então, mas vamos lá. Mas vamos botar isso no mundo real, porque é importante sedimentar bem isso. Então está dando tudo negativo até agora. E o doente continua com fadiga. E o E' dele está baixo. E não é pulmonar. Não é pulmonar. Tu exclui, né? Já tratei lá, o cara não é pulmonar. Estou seguindo o fluxo. Aí a pergunta é, agora eu vou botar um sanguâneo no doente?
Então, isso que é o disruptivo. Estou chamando a atenção para isso, porque as pessoas vão parar aqui. Vamos de novo. O cara chegou, tratei a apneia do sono dele, tratei o diabetes dele, manteve sintoma, fez o eco, é linha abaixo. Continua fadigando, ferritina está normal, não tem hipotireoidismo, não tem... Mundo real, ok? O cara tem 70 anos, preencheu o critério. Faz o E', 12. Vou botar mais baixo, 8. Opa, 8, não está batendo. Estou seguindo o fluxograma. Arnaldo, estressa o cara da esteira. Vai a 12 de E'. 12 E'. Né? Poxa, então não me parece... Não, eu vou para a Swan-Ganz. Esse é o disruptivo. E aí? Aí o doutor Nishimura, né? O doutor Nishimura faz isso, coloca, exercita o cara. Eu estou só estimulando a discussão. Ele estimula o indivíduo durante a hemodinâmica para ver se sobe a pressão capilar pulmonar. André, quer falar aqui? Assim, quando eu fiz a minha primeira intervenção, foi justamente por causa de esse encaminhamento que o Marcelo está tentando dar. Se a gente colocar qual é a prevalência de disfunção diastólica nos pacientes acima de 70... Vamos começar antes disso. Qual é a prevalência do sintoma fadiga na população acima de 70 anos? Já me soltaram 80% aqui, eu já ouvi 90%, 70%. Segunda questão, qual é a prevalência da disfunção diastólica no ecocardiograma em quem tem mais de 70 anos? Peraí, a pergunta me dá o mais baixo número da disfunção diastólica do paciente acima de 70 anos. Então, eu estou querendo chegar... PAE normal não preenche o critério. Não, eu quero saber o seguinte, o que preenche critério para esse guideline? A gente tem 70% a 80% da população acima de 70 anos fadigada. Qual é a prevalência da disfunção diastólica para esse guideline? Eu acho que aqui... Não, vamos seguir o raciocínio para a gente poder saber responder a pergunta do Marcelo. Porque a pergunta do Marcelo vai chegar no momento em que provavelmente grande parte dos pacientes acima de 70 anos fadigados do consultório, eles estão preenchendo o critério e podem acabar no Swan-Ganz. Por isso, André, que o tamanho do ato esquerdo é fundamental, porque o tamanho do ato esquerdo é a hemoglobina. Eu perguntei para você quais são os critérios. É a hemoglobina glicada da função diastólica. Vamos botar a ordem aqui, atenção. Por isso que o assunto é polêmico, por isso que está aqui. Vamos só deixar claro um minutinho. Eu estou seguindo um fluxograma. Por mais pouco prevalente ou não que seja, essa situação clínica existe, porque senão nem existiria no fluxograma. Então, eu só estou provocando as pessoas e ver a linha do raciocínio dos especialistas de quando vai convencer o clínico que eu estou seguindo o fluxo. Se ele chegou até aqui, é porque ele tem sinais e sintomas. Se ele chegou até aqui, é porque ele tem uma E' normal. Se ele chegou até aqui, é porque fez um teste de esforço, a E' não subiu. A pergunta é, eu paro aqui, normalmente a maioria pararia. Marcelo, olha só. Isso. Acho que Evandro. Eu queria voltar só um slide aqui. Eu acho que a primeira coisa que a gente aposenta é a alteração diastólica. A alteração diastólica, ela foi para o aposento. O que nós estamos discutindo agora é pressões de enchimento aumentadas. Acabou esse negócio de tem uma disfunção diastólica no ecocardiograma. Isso tem uma grande discussão desde nada a alguma coisa. Mas para aqui não é isso causa sintoma. O que causa sintoma é relação E' aumentada ou o indivíduo ter evidência de hipertensão pulmonar. Então esse é o ponto importante dessa diretriz. Ou seja, ter relação EA, ela vai para o aposento. Esse é o ponto importante dessa diretriz. Aqui, o que define essa classificação é a relação E'. E o barômetro do ato esquerdo, que é o quê? O ato esquerdo, o LAV aumentado, o ato esquerdo aumentado, que é a hemoglobina glicada do coração. Então esse é o ponto importante. Nós vamos usar mais ergoespirometria. Claro, não é um absurdo os doentes não terem ergoespirometria no nosso meio.
não é? Um exame absolutamente importante, porque a dispneia pode estar no pulmão, pode ter um problema de troca gasosa, ou ter um problema fundamentalmente periférico. Mas quando a bomba, não é, demonstra para você a alteração, aqui o que você busca é isso. Você tem que demonstrar a presença de pressões de enchimento aumentada em repouso ou no esforço. E isso você vai até o cateterismo. Ora, as pessoas não ficam nem um pouco nervosas de fazer uma coronariografia e colocar um catéter e angioplastar e botar 10 estentes e ficar angustiada com um estudo à direita, de hemodinâmica à direita. Calma. Isso é um ponto que não dá mais em 2018. Para essa doença, nesse ponto, que é o ponto máximo, que eu estou com dúvida, que ele precisa saber se é uma hipertensão pulmonar, se é a presença de insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada. E ainda tem uma coisa interessante que a Mayo Clinic discute, publicou no ano passado, não está aqui, que é a epidemia de indivíduos com insuficiência cardíaca de alto débito com coração pequeno, que são os indivíduos obesos, hepatopata e DPOC. 10 minutos, Evandro. Então, por isso que se vai ao cateterismo, porque alguns pacientes desses, ele tem insuficiência cardíaca de alto débito. E não é ICFEP, nem é outra coisa. É simplesmente um aumento do débito cardíaco. Então, nós estamos frente a uma disrupção. Esse é o ponto importante. Doutor Ricardo. Olha, eu quero complementar. Depois eu quero ir para São Paulo, estão chamando aqui. Posso só complementar, pode complementar o que o Evandro falou da ergospimetria. Nós temos feito alguns pacientes com ICFEM, o teste de exercício cardiopulmonar. E tem tido uma... Isso eu estou contando a vocês, que é um estudo que nós estamos fazendo, mas estamos baseando até na literatura. A gente faz a ergospimetria, esses pacientes apresentam uma reserva ventilatória preservada, parâmetros hemodinâmicos até preservados, porém, o slope VCO2 aumentado, que tem até valor prognóstico. E nós estamos inferindo que esse aumento assim, dessa inadaptação cardiorrespiratória exercício seja atribuível a uma potencial disfunção ventricular direita. Perfeito. Pessoal de São Paulo, Marcelo, eu trouxe essa polêmica e queria saber como é que é esse valor, essa parte disruptiva para vocês. Perfeito, perfeito. Acho que, doutor Marcelo, imagina o ponto que a gente quer chegar, né? Eu gosto de exemplificar que você sabe, doutor Alexandre, doutor Evandro, fora do Brasil, né, a prática do cateterismo direito ela é uma prática realizada por residentes, né? Durante o treinamento do fellow, a visita na JUC, por exemplo, começava com todo o residente com as pressões de enchimento anotadas às 8 da manhã, porque já tinham feito o CAT direito do próprio doente pela manhã, entre as 6 e 8 horas, né? A gente tem a mania, e acho que o Escape, os dados do Escape contribuíram para isso na nossa prática, de achar que o cateterismo direito é um exame que não deve ser realizado ou que traz pouca informação. E eu perguntava para o pessoal por que tanto CAT direito para qualquer tipo de ser descompensada. E eles me diziam, Flávio, a gente não pode adivinhar o que está acontecendo com o doente, né? E eu tenho que determinar um diagnóstico, uma terapia na fração de ejeção reduzida que são muito eficazes. Isso vai gerar unidades de terapia intensiva para diagnóstico de disfunção preservada? Provavelmente vai. Se a gente não negligenciar o que precisa ser feito para esse doente, isso vai acontecer. O Dr. Furlan está me olhando enviesado aqui, mas essa é uma realidade. A gente vai ter que trabalhar com mais intervenção e vai ter que trabalhar com mais cateterismo direito, sim. Essa é a minha opinião. Perfeito. Deixa eu só avançar aqui. Rápido, Roberto, temos 7 minutos. Então, na verdade, o que está se procurando não é a alteração de relaxamento. Como o Arnaldo comentou, esse novo guideline de insuficiência cardíaca, de função diastólica, que vale a pena todo mundo conhecer, na verdade o que se procura é a pressão de ato esquerdo. E a pressão de ato esquerdo, ele é bem claro, ele coloca, você tem que ter 2 de 3 itens positivos para ele sinalizar a pressão de ato esquerdo. O aumento do volume de ato esquerdo, a velocidade, né, de regustação tricúspide, né, que o Arnaldo até participou da tradução dele, aumento de velocidade de tricúspide de 2,8, aumento de volume de ato esquerdo e a relação EL
né, aumentado. 2 desses 3 itens devem estar aumentados para caracterizar o que, na verdade, traduz a pressão de ato esquerdo aumentada ou a insuficiência diastólica. Evandro, aqui eu tenho uma dúvida. Então, digamos, avançamos então para o Swan-Ganz, que é o disruptivo. Botou o Swan-Ganz, explica aqui esse gráfico, porque ele coloca, se as pressões de enchimento não forem elevadas, volta para o eco de estresse, eu não entendi. Não, ele faz um esforço durante a Não, eco de estresse, teste ou invasivo stress test. Ele volta para o eco de estresse. Está escrito ali, ó. Na realidade, não, mas ele já fez o eco de estresse antes. Aqui, ó, foi negativo. Pagou. Aqui eu fiquei na dúvida, entendeu? Porque ele botou ou. Perfeito, Monteiro. Tá vendo isso? Por isso que eu fiquei, ó, aqui, ó. Aqui eu tô aqui. O eco de estresse foi negativo. Sim. Por isso que ele foi para a hemodinâmica. Isso. Chegou na hemodinâmica, ela foi negativa. Volta para o eco de estresse? Não entendi. Não, tá errado isso aqui. Isso aqui tá errado. Né? Na realidade, o que esses pacientes seguem, quando as pressões de enchimento são normais, é você submeter esse paciente a um estresse invasivo. Você está com hemodinâmica nele. Perfeito. E esse paciente faz o estudo invasivo. Esse é o ponto importante. Não é? Então, se você encontra um APCAP de 25, acabou. Não é? Tá resolvido. Agora, se as pessoas estiverem normais, vai ter gente que vai fazer o quê? Que o paciente não se submete a isso. Então, algumas pessoas estão fazendo mini provas de infusão salina para aqueles pacientes que não podem fazer esforço. Não é? E também tendo resposta de aumento das pressões de enchimento. Isso acontece tanto. Então, esse é um ponto importante. Mas o que é fundamental aqui é justamente chamar a atenção do especialista. Nós estamos construindo uma geração de cardiologistas que não é para ser clinicão. Não é para ser cardiologista, achar que cardiologista vai ser um indivíduo que vai passar empaglifosina e metformina para os doentes. Os cardiologistas é para isso. Tem que fazer ergospirometria, hemodinâmica invasiva, porque essa é a epidemia. E nós não temos especialista em IC para cuidar de tanta gente. E hoje se acredita que 1 em cada 5 pacientes com insuficiência cardíaca com fração de ejeção preservada vai precisar de eco de esforço e estudo hemodinâmico invasivo. Então, essa diretriz parou, ela não foi ainda publicada, porque estão analisando o impacto econômico disso. Mas, infelizmente, a ciência hoje aponta para isso. Não é? É claro que tem novas tecnologias, vem uma série de dispositivos não invasivos. Agora, por que isso está sendo assim? Porque os indivíduos que têm o diagnóstico, eles agora têm tratamento. Os estudos com mini dispositivos, que vão ser como foi a disrupção com a estenose aórtica, não tinha remédio. O tratamento disso aqui, hoje, ele passa por uma série de devices e para isso você precisa ter diagnóstico. Obrigado, mano. Temos 2 minutos, então os 2 últimos slides eu não vou avançar porque ele fala de pesquisa da causa, isso está claro. Então eu queria, para finalizar, o Evandro já deu a sua posição final, o Lagoeiro e depois o Arnaldo e o pessoal de São Paulo, só uma mensagem final frente a essa nova diretriz. Nós vimos que tem momentos disruptivos de investigação. Para os clínicos que aqui estão presentes, de como enxergar isso e ler esse documento com mais simpatia. Ok. Se você seguir o passo a passo, se você conseguir um ecocardiograma bem feito, não precisa nem estranho, porque estranho a maioria hoje você não consegue. A maioria dos laboratórios de eco no Brasil não fazem estranho, é uma minoria. Lá na UF faz, aqui faz, mas o resto não faz. Né? Então, se você tiver um eco bem feito, com a medida do volume do ato esquerdo indexado pela superfície corporal, tiver a massa do ventrículo esquerdo, a maioria dos casos você vai fechar. O BNP hoje está acessível, é um exame barato, está menos de R$100 o custo do BNP. Então você consegue o BNP dos seus pacientes, consegue um eco bem feito, você consegue chegar no diagnóstico. Vai escapar aí o quê? Menos de 10% dos pacientes. Aí sim você avança a investigação. Mas em 90% eu acredito que você fecha com um eco bem feito, você fecha o diagnóstico de Cefep. Arnaldo, considerações finais. Marcelo, eu vou encerrar com uma propaganda. Quem quiser assistir o webinar de diástole,
que é só botar diástole português no YouTube. Não é porque fui eu que traduzi, não, mas é um webinar. Teve mais de 10, já tem quase 10.200 visualizações. Então eu agradeço. Então vai ter 10.001 que eu vou entrar depois da sessão. Flávio, considerações finais frente a essa nova diretriz, esse novo aprendizado na prática clínica. Não, doutor Marcelo, a mim me soa fantástica. Claro que vai haver um impacto financeiro, como toda nova terapia tem. Eu acho que é importante a gente lembrar também que todos esses fatores, esse cenário multifatorial de doenças orgânicas compondo uma síndrome, ela traz como ponto final uma tempestade inflamatória, né? E talvez o alvo das terapias que têm sido testadas para esse tipo de síndrome tem sido diferente, tem sido mais na parte hemodinâmica e trazidos da IC com fração de ejeção reduzida, né? Talvez a gente tenha que avançar mais na parte de inflamação, agindo sobre o músculo cardíaco e sobre a resistividade do vaso. E o doutor Evandro falou, é fantástico. Eu acho que dentro de 10 anos, as nossas terapias intensivas cardiológicas vão ser feitas de ECMOs, de centrimags e de transplantes cardíacos. Eu acho que é isso que o residente de hoje tem que se preparar, né? Para realmente dar a furosemida ou prescrever a simvastatina 8 horas da noite, vai ficar muito pouco espaço para a geração nova que está vindo. E muito obrigado, parabéns pela excelência de vocês. Bom, gostaria de agradecer a presença de todos, são exatamente 1h30, estamos encerrando a sessão e agradeço a presença dos debatedores e do pessoal de São Paulo. Obrigado. Obrigado a todos.